Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu quero agradecer por estar aqui mais um dia com os meus irmãos, Pai. Usa a minha vida, fala conosco, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Pode se assentar aí, né? Olha que passagem maravilhosa. A gente sabe que Raabe era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó, amém? Só que uma prostituta que se converteu. Olha que coisa, ela se converteu, ela passou a crer. E ela, olha aí, quando ela esconde os espias, os judeus que foram espiar a terra, né, porque eles queriam conquistar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, a gente sabe das muralhas, né, era uma cidade fortificada e que, humanamente falando, era impossível deles entrar e conquistar aquela cidade. Só que Deus é quem garantiu que eles entrariam e que daria a eles aquela cidade, amém ou não? Derrubaria todas as muralhas. Você vê que hoje se fala muito pouco sobre derrubar as muralhas, né? Alguns anos atrás, todo culto que a gente ia sempre falava: olha, Deus vai derrubar as muralhas, amém ou não? E Deus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre, amém, igreja? Louvado seja Deus, amém ou não? Então, é uma prostituta que se converteu, e ela está relatando aos espias o sentimento do coração do povo que estava dentro da cidade de Jericó. Ela começa a contar as maravilhas que eles ouviram, olha lá, que Deus tinha feito através do povo de Israel. Você vê que interessante isso? Uma mulher prostituta, não é? E ela passa a ouvir os feitos de Deus, né? Ali contra os amorreus, contra as cidades que o Senhor queria conquistar, e ela passa a crer, a confiar. Olha a fé dessa mulher. Ela ouviu, ela creu e se converteu a Deus. E ela começa a relatar aqui, ó. Vamos ler de novo. Olha que interessante isso. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela não tinha dúvida nenhuma que eles conquistariam aquela cidade fortificada. Você vê que lição que nós aprendemos aqui? Às vezes os espias têm alguma dúvida por conta do risco que eles estão correndo. Porque se eles fossem, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que ela esconde os espias, não é isso? Eles estão com medo de serem encontrados, não é? Porque se eles fossem encontrados, eles seriam mortos. Eles vão espiar para ver se encontram algum jeito de entrar na cidade. E ela ali esconde eles por conta da fé que ela já tinha. Ela não tem dúvida, dizendo assim: eu estou certa de que Deus vai te dar esta terra. Olha o que é a fé de uma mulher. E eu não estou nem falando de um judeu legítimo. Eu estou falando de uma mulher que se converteu de ouvir as maravilhas de Deus. Amém ou não, igreja? Olha como isso é tremendo. Qualquer pessoa, não é? Ao ouvir a palavra de Deus, ela pode se arrepender, ela pode se converter e ela pode crer no sobrenatural do Senhor. Por isso que a gente fala tanto para você meditar na Bíblia. Por isso que a gente tem, olha aqui, né, essa visão de culto, de trazer para você passagens bíblicas, fazer você ler, fazer você meditar, porque a palavra de Deus gera fé em nosso coração. Ela está dizendo para eles assim: eu não tenho dúvida, eu creio, não tenho dúvida, e eu quero fazer parte disso, eu quero ser destruída com o restante desse povo aqui. Ela não tinha dúvida nenhuma de que eles conquistariam aquela terra. Aí vamos trazer para nós. Às vezes você está cheio de dúvida, não é? E ela nem fazia parte do povo de Deus. Vamos dizer, eu não queria dizer, mas eu vou falar. De repente ela estava crendo mais que muito judeu na época, está crendo mais que muito crente na atualidade. Eu não tenho dúvida que Deus vai dar essa terra, vos deu essa terra, né? Aí ela fala: e que o pavor, vamos ler aqui nessa tradução: sei que o Senhor nos deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível. Olha que coisa. Imagine quando eles começaram a rodear a cidade de Jericó, não é isso? E a gente sabe que eles rodearam. Imagina aquele povo rodeando, tocando aquelas trombetas, e o povo todinho com medo ali. Porque ela sabia. Alguns ainda pensavam que podia resistir. Mas quem que pode resistir ao nosso Deus? Quando a gente fala que os planos de Deus não podem ser frustrados, não adianta ter muralha, não adianta
gente tem que buscar essa fé, não duvidar daquilo que Deus tem para fazer. Nós somos um povo que conquista, amém ou não? Essa igreja, ela sempre foi assim. Não tem uma pessoa que tenha passado aqui, que tenha obedecido aquilo que é ministrado, que não tenha um milagre para contar na sua vida. Por quê? Porque nós estamos firmados na palavra. A terra que Deus nos prometeu, Ele vai nos dar. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te dar. E quem está falando é uma mulher que só ouviu falar. Puxa, não, e olha como é que vocês nos deixaram. Quando começaram a rodear a terra, imagine os israelitas rodeando a terra, né? E dizendo assim: meu Deus, o que vai acontecer aqui, né? Eu sei que Josué e Caleb estavam na fé, mas e aqueles que estavam, vamos lá, né? Tem muito crente assim, sabe, sendo mais um na multidão. Ele está ali, mas ele não está crendo como Josué e Caleb. Ele não está crendo como Raabe. Ele está ali, ó. Ele está ali, ele faz parte. Aí ele entra naquela turma, sabe aquela turma que Davi saía para guerrear e trazia os despojos, não é? E aí os despojos dividiam com todas as famílias, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Só que a gente não pode pensar em ser mais um na multidão. A gente tem que fazer a diferença em Cristo, amém ou não? Eu quero ser como Josué e Caleb. Eu quero ter a fé de Josué e Caleb. Eu quero ter a unção de Elias, de Eliseu, amém ou não? Amém. Eu quero ter a paciência de Moisés. É verdade. Olha só, a ousadia de Davi. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Você pode conhecer Bíblia, você pode ser uma pessoa de Deus, mas se você não for ousado, você não vai conquistar nada na sua vida. Eu não estou falando ser imprudente, eu estou falando você agir a sua fé, você mover a sua fé. Imagine Deus falando para você: ó, começa a rodear a cidade lá, começa a rodear lá que eu vou dar vitória. Muitos da primeira já iam desistir, aquele solzão quente na cabeça, aquela tempestade de areia. Como é que seria com você? Você obedeceria sem dúvida de que Deus lhe daria aquela cidade? Ou você ia desistir? Talvez alguém desistisse na terceira vez, na quarta. Nossa, já faz quatro dias que eu estou rodeando aqui e até agora nada. Nós somos um povo que conquista. Deus, o povo de Deus, é um povo que conquista. Entende? Agora, para conquistar, a gente tem que usar a nossa fé, tem que guerrear, tem que ir para a luta. Se você não quiser ser mais um na multidão, você não pode ter medo das coisas. Eu vou tornar a dizer, não é ser imprudente. Só que tem gente que confunde prudência com covardia. Eu estou sendo prudente, às vezes você está sendo covarde. Eu estou sendo prudente, às vezes o medo de conquistar é muito maior. Já aconteceu na minha vida de vir proposta e eu ficar com medo, de verdade. Mas aí não tem para onde correr, sabe? Aí você enfrenta e depois você aprende. E depois, quando você vê, você já dominou o negócio. É assim que tem que ser, irmão. Sabe aquela proposta que às vezes traz medo? Você se sente incapaz? O povo de Deus não é para se sentir incapaz, não. É para sentir, sabe o quê? É para ter certeza que Deus capacita, amém ou não? Deus, Ele nos capacita. E olha que interessante. Olha o coração do inimigo, porque naquele momento o povo de Jericó era inimigo de Deus, amém ou não? Eles ouviram os milagres de Deus e olha, ó, deu a vocês essa terra, olha lá. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Eles estavam dentro da cidade, aqui ó, tremendo de medo, apavorados. Não é o povo de Deus que tem que sentir medo. Agora a gente não vai mentir, né? Às vezes nós sentimos, sim ou não? Só que não somos nós. Se eu estiver na fé, lendo, orando, jejuando, indo para lá, a probabilidade é você não ter medo. Agora, se você em algum momento abaixar sua barba, se afastar de Deus, por exemplo, você não está roubando, não está matando, não está pecando, mas você não está lendo, você não está indo para a igreja, sabe? Se você não tiver um desafio na sua vida, a sua fé nunca vai desenvolver. Nunca vai desenvolver. Por isso que eu disse para você falar assim, ó, em Cristo, eu quero vencer em nome de Jesus. Você quer mesmo? Eu não estou falando só de ganhar dinheiro, estou falando de família salva, de casa alicerçada, estou falando de prosperidade, estou falando do Espírito Santo agindo na sua vida. Você vir para a igreja feliz. Você não está vendo as bênçãos de Deus na nossa igreja? Sim ou não? Cura,
libertação, olha aí, batismo do Espírito Santo, pessoas sendo transformadas. Olha que coisa está acontecendo aqui, e você está vivendo. Tenho certeza que você está vendo uma dessas coisas. Fala a verdade. Com tudo isso, Deus ainda tem feito coisas grandes na minha vida. Amém ou não? Diga glória a Deus. Agora, se a gente colocar a nossa fé em ação, a gente aprende com Raab. Ela não tinha dúvida. Ela falou: opa, peraí, esse Deus aí não é brincadeira não. Esse Deus aí é fogo puro. Esse Deus aí é o Deus da guerra. É o Deus da guerra. A gente tem que voltar, irmão, a crer em Deus como a Bíblia ensina. Colocar sua fé em ação. Qual que é o capital do crente? É a fé. Vou usar a minha fé para tudo, e Deus vai me honrar. Amém? Olha aí o inimigo como é que estava, apavorado. Mas quem está lá fora não sabia. Ela está dando a informação para os espias: ó, avisa lá que é o seguinte, aqui ó, está todo mundo com medo. E eu sou daquelas pessoas que eu sei que Deus já deu a terra, não tem como. Eu sei que Deus vai entregar, porque se Deus disse que daria, então Ele vai dar. Amém ou não? Então, aquilo que Deus disse que faria aqui na nossa igreja, Ele vai fazer. Aquilo que Ele prometeu que faria na sua vida, Ele vai fazer também. A não ser que você desvie, a não ser que você passe a ter uma vida de pecado, a não ser que a gente comece a pregar um evangelho aqui que não tem nada a ver com Deus. Caso contrário, meu amigo, Deus vai cumprir cada palavra na sua vida. Amém ou não? Agora a gente precisa aprender a guerrear. Tem que aprender a guerrear. Olha para mim que eu vou ensinar você. Até na sua oração, você tem que ser mais ousado. Até na sua oração, com humildade. Não é assim que a gente começa? Oh, Deus, me perdoa. Quem sou eu? Mas eu quero levar minha voz a Ti. E depois você tem que orar com ousadia. Não é orar com medo, não é orar com dó, é orar com ousadia. Isso a Bíblia me ensina a repreender o mal. Entende? Isso é agir a fé. Você tem que agir a sua fé. A ordem é agir a nossa fé agora. Tem situação, sabe, que não é uma palavra, é a fé. A palavra é bom, alguém que te conforta com uma palavra é maravilhoso, o Espírito, mas é você agir a sua fé. E eu vejo que as pessoas deixaram de agir a sua fé. Vamos agir a nossa fé, gente. Uma mulher traz a informação: eu sei que Deus já deu essa terra para vocês. Por isso que ela escondeu eles. Além dela crer, ela falou: o quê? Eu vou ser derrotada junto com aqueles que duvidam, junto com aqueles que se opõem à vontade de Deus. Sabia que aqueles que se opõem à vontade de Deus vão ser destruídos? Homens, mulheres, jovens. Já tem o entendimento do que é certo e errado? Aqueles que se opõem à vontade de Deus serão destruídos. Aqueles que, olha aí, que vivem a vontade de Deus, então eles vão ser abençoados, vão ser honrados. Amém ou não? Sabe quem que Deus mandou a gente abençoar? Os que creem. Você crê? Então eu abençoo a tua vida. Os que não creem, a gente ora para que passem a crer. Amém ou não? Agora os que creem, a gente abençoa. Olha que maravilha. Olha como esse Deus é tremendo. Vamos mais um para mim. O 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. A história chegou até eles. A gente sabe que Ele abriu o Mar Vermelho e que o povo saiu, passou em seco, e depois as águas, né? Olha aí, afogaram o Faraó e seu exército. Olha aí o seu exército de Faraó. Está entendendo, irmão? Como é que eu posso ouvir uma mulher que não era para fazer parte do povo judeu? E parece que ela tem mais fé do que o crente, mais fé do que o próprio judeu. Isso aí é passar contigo com eternidade. Ela não era uma mulher santa, a Bíblia não fala. Ela passou a ser depois que ela creu. Ela vai sair de Jericó, Jericó vai ser destruída, e ela vai andar com o povo de Deus. Quem é de Deus anda com o povo de Deus. Quem é de Deus deseja as coisas de Deus. Lembra que eu falei aqui na semana passada que você tem que alinhar a sua vontade à vontade de Deus? Não é Deus que vai alinhar a vontade dele à sua. Por isso que tem muita gente, irmão, olha aí, um confronto consigo mesmo, porque ele quer que Deus alinhe a vontade dele. Não, sou eu que falo: Senhor, eu preciso alinhar minha vontade com a do Criador. Amém, queridos? E ela está relatando aqui, olha lá: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, saíram do mundo.
Deus parou, abriu o mar, tirou eles do Egito. Olha que tremendo isso. E o Egito que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês separaram para a destruição. Ele viu. Quantos milagres você já viveu e quantos testemunhos você já ouviu? Quantas coisas grandes você viu Deus fazer? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém ou não? Deus tem poder para fazer infinitamente mais, querido. Só que a gente precisa agir a nossa fé. Já imaginou? Ó, você vai rodear 7 vezes o Parque do Carmo. Você está maluco, pastor? Que loucura é essa? Vou ficar rodear o Parque do Carmo para mim. Deus tem dessas coisas, irmão. Deus precisava disso? Não. É Deus ensinando que o crente tem que agir a fé. Tem que agir a fé. Se a gente parar para pensar, um ato de desobediência, olha aí, trouxe todo esse problema para o mundo, né? O Senhor falou, não toca naquela árvore. O restante aqui você pode comer, fazer barraco, fazer o que você quer, mas ali não toca. Tocou. Não foi isso? E entrou o pecado no mundo. Olha aí, uma coisinha assim. Tem coisa que Deus vai pedir para você que para os homens parece loucura, mas é Deus. É Deus provando a sua fé, querendo que você haja a sua fé. Como é que você está na fé? Não me responda, pense você. Então a gente vai agir a fé aqui. A gente vai determinar pela fé. Você tem que sacudir mesmo a poeira, irmão. Dar a volta por cima. Tem que jogar para fora, lançar fora da sua vida esse marasmo, sabe? A minha vida é isso mesmo. Eu não gosto. Para com isso, acabou isso. Não é o próprio Deus que manda a gente profetizar? Vou profetizar, vou determinar. Deus é comigo. Se Deus está mandando eu usar a minha fé, então eu vou usar. Essa é a verdade. Se é de Deus, eu fui chamado para abençoar quem crê em Deus. Quem não crê, eu tenho que orar para se converter. Mas se você crê, eu tenho que abençoar a tua vida. Olha como que é as coisas de Deus. Esse é o nosso Deus. Versículo 11 eu já li. Vai no 11. Quando soubemos disso, ó, o povo desanimou completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. E quem está aí? O povo de Israel. Mas quem é o Deus dele? Aquele Deus que abriu o mar vermelho. Ixi, é o nosso fim. O inimigo sabe, como ela sabia que não tinha como vencer, o diabo sabe que a única maneira de vencer você é se você andar em desacordo com a palavra. Está ouvindo? Se houver pecado, se não tem pecado, irmão, vai ter luta e você vai vencer. Só que para você vencer, tem que usar a tua fé. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Se você não usar a tua fé, você não vai viver nem 10% daquilo que Deus tem para a sua vida. Então não adianta. Conhecer é bom? É. Para que você possa aplicar no conhecimento a sua fé. Se caso você conhece, mas não vive a fé, então não adianta nada. Tem um monte de gente aí, lá fora, que conhece a Bíblia e que não se converteu, que não crê, e não usa a fé. Agora, o mais terrível é a gente ser crente que não usa a fé. Como é que pode isso? Como é que pode? Quando a gente ora para Deus guardar o nosso carro, a gente está usando a nossa fé. Senhor, lembra que essa não é a fé que a gente está usando? Para muitos isso é o quê? Loucura. Mas para nós que cremos, não é loucura. O evangelho para muitos é loucura, mas para nós que cremos não é loucura. Então você tem que agir a sua fé. Ah, mas é que eu ando. Levanta a cabeça, quem está mandando é Deus. Amém ou não? Ah, mas os meus inimigos aqui, ó, esse inimigo aqui era um dos mais poderosos. Se Deus não intervesse, não tinha como eles entrar, conquistar a cidade de Jericó, não tinha como, era fortificado. Se Deus não está ali, e não é assim com a gente também. Ah, mas o meu inimigo é poderoso, Jericó também era, e Deus não colocou por terra. Então o seu inimigo, o meu inimigo, Deus vai colocar por terra aquilo que te afronta. O que te afronta? É a tua vida o quê? Financeira? Ele vai mudar. É ministerial? Se você quiser, ele vai mudar também. Ah, mas eu pequei, se arrependeu? Deixa eu falar um negócio para você. Davi matou Urias, amém ou não? E a vida dele não acabou
Só que a vida de Davi não acabou quando ele matou Urias. Ele pagou, ele sofreu, mas o ministério dele continuou. Olha como isso é profundo. Ele matou, ele adulterou, sim ou não? Mas não acabou ali. Ele se arrependeu, ele se consertou. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para você. Não tem desculpa para dizer assim: olha, eu sou um crente coitado, a vida de todo mundo muda, menos a mim. Isso é conversa. Sabe de quem que a vida muda? De quem usa a sua fé. De quem usa a sua fé. Sabe como que nós chegamos aqui? Pela fé. Hoje, talvez você me veja uma pessoa mais tranquila, mas quem me conhece quando eu cheguei na igreja sabe como é que eu era. Acelerado até o osso, até o último fio de cabelo. Não vamos, toda hora, vamos orar, vamos jejuar, a gente vai conseguir. E eu fui chamado de menino, você já ouviu isso? Ele é menino ainda na fé. Quando eu disse assim, um culto que nós fizemos, eu disse assim: vamos colocar 500 pessoas aqui no culto de evangelismo. 500. Sabe o que disseram? Se vier uma pessoa, tá bom. É lógico, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu falei assim, com todo respeito: se vier uma alma é bom, é ou não é? Mas se vier 500 é melhor, sim ou não? É que nem o arroz e feijão, é bom, obrigado. Mas se vier arroz, feijão e filé mignon, melhor ainda. Sabe o que aconteceu? Disseram assim: menino, 500 pessoas no culto anotaram o nome, a igreja ficou lotada. Foi o dia que a igreja mais lotou e eu fui o homem que pregou para mais gente dentro daquela igreja. Aí, não era menino? Mas agiu o quê? A minha fé. Você tem que usar a tua fé. Entende ou não? Mas eu estou com as crianças, eu estou com os jovens, eu estou com os outros. Usa a tua fé. Tem hora que não é falar, é agir a fé. É agir a fé. Imagine você diante do mar e vem lá um exército inteiro com fúria para pegar você. Você vai fazer o quê? Você vai gritar? Você vai desistir? Não tem para onde correr. Por isso que às vezes Deus deixa a gente nessa situação. Tem situação que Deus permite. Sabe aquela situação que não tem ninguém? Você fala ali, não pode me ajudar, ali não pode me ajudar. Olha o problema. É hora que Deus vai falar assim: Deus fica esperando você agir com a fé. Vai mexer com a fé. Não é que Deus te abandonou, não é que Deus não te ama. Ele fica esperando, porque quando você age a fé, é a mesma coisa que você está respirando no mundo espiritual. Você quer vencer? Ou você está brincando de servir a Deus? Eu quero vencer. Eu quero viver as maravilhas de Deus. Amém ou não? Na minha vida. Aquilo que Deus tem para o seu povo, diga assim: eu quero. Fala com vontade. Fala assim: aquilo que Deus tem reservado para o seu povo, eu quero viver a minha vida. Amém ou não? É isso aí, pode aplaudir. É querer demais. Senhor, o que o Senhor tem preparado para os seus? Então eu quero viver. O que o Senhor tem para os seus filhos? Então eu quero. É claro que Deus tem coisas específicas. Eu quero viver. Eu quero vencer. Tem gente que fala que quer, mas na hora que tem que mostrar a fé, não mostra. Na hora que tem que reagir, que tem que ter uma ação, que tem que mostrar algo para Deus, a pessoa não mostra. Entende porque algumas pessoas vão longe e outras não? Está entendendo ou não? Não é porque Deus ama mais um e ama menos o outro. É porque tem gente que se atira, que confia, que acredita, que mostra para Deus que está determinado, que vai em busca, que levanta cedo, vai trabalhar, estuda. E tem gente que não faz nada disso. Às vezes o medo é mais forte. Isso aqui não é utopia. Estou pregando a palavra de Deus. Isso aqui é poder. Está cheio de testemunho aí. Agora eu quero que você olhe para você. Que olhar para os outros é fácil. Eu quero que você olhe para você. Olhar para os outros é fácil. Olha para a sua verdade. Eu preciso agir a minha fé. Aonde? Primeiro dentro da minha casa. Primeiro eu preciso aprender a honrar a Deus. Por isso que eu disse para você, aquele menino estava se afogando lá, que o mestre estava segurando. Olha, o dia que você desejar a Deus, o tanto que você desejava respirar, então você vai conhecer Ele de verdade. E tem gente que só conhece Deus, sabe o quê? De ouvir falar. E eu não estou falando só de vida financeira, porque
porque eu já ensinei para vocês aqui um monte de vezes, que vida financeira, olha só, Deus abençoa, Deus prospera, mas não é garantia de ser de Deus, de estar salvo, não é. Garantia de estar salvo é o quê? Obediência, santidade ao Senhor. Tem gente que é assim, eu vou lutar, eu vou ver, por isso que eu falei, você quer? Vou estudar, pastor, você é alguém na vida, amém, Deus é contigo. Tem gente que fala, eu vou, um dia não vai, não quer, não se mexe, não se move, continua. Se você quiser mudança, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Já falei isso para você. Visão, tem que falar, Deus me dá visão das coisas. O Senhor disse que abriria o nosso entendimento, tanto para a palavra, quanto para as outras coisas, sabe? Não foi ministrado aqui semana passada? Tem crente que não enxerga no palmo do nariz. Essa é a vontade de Deus? Não. Deus quer que você enxergue mais do que o outro. Isso vem de quem? Vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Amém? Olha aqui, Salmo 112, versículo 6. Olha que interessante, pastor. Já vi. Raabe tinha uma fé tremenda. Ela não tinha dúvida de que Deus iria derrubar as muralhas e que ia conquistar a cidade de Jericó. Ela se converteu ali, amém ou não? Tanto que Deus poupou a vida dela. Amém, igreja? Então nós temos que ter a fé. A nossa fé tem que ser inabalável. A gente não pode duvidar. Eu falei aqui semana passada, quem não dizia na oferta, não acredito que se tivesse fé que Deus ia prosperar, meu irmão. Se eu tenho fé, eu não tenho dúvida que Deus vai multiplicar na minha vida, eu não vou fazer isso. Mas é por isso que alguns conquistam e outros não. É a fé. Eu não estou falando de ser imprudente, não. Eu estou falando de ter fé. De ter fé. Olha aqui, ó. Certamente o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Tem outra versão que fala, aqui está falando nome justo. Acha uma outra versão para mim aí, vou ler aqui na 112, né? Na minha versão aqui. Vamos ler a nossa versão aqui. É 112, versículo 6, né? Olha lá. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. O justo, o homem honesto, tá? Tem uma tradução que fala que o homem honesto, certamente o honesto, jamais será abalado. Jamais. Para sempre se lembrarão dele. Deus sempre vai lembrar do homem honesto, sincero. Isso quem está prometendo é Deus. O homem não tem poder para prometer. Ele promete e às vezes ele não cumpre, não é? Ele não consegue cumprir. Mas Deus não. Uma das características de alguém que quer vencer e usar a fé é ser justo. Seja justo. Não só ao seu benefício, aos seus olhos. Toda vez que você for aplicar justiça a algo, vai na palavra de Deus. O justo nunca, olha lá, jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Você já pensou, poxa, eu sou uma pessoa justa, honesta. Senhor, está escrito na tua palavra que eu jamais seria o quê? Abalado. Ele não está dizendo que eu não teria luta. Ele está dizendo que eu não seria destruído. Aí. E que ele nunca ia esquecer de mim. Você já pensou? Poxa, Deus nunca vai se esquecer de mim. Que maravilha. Olha que bênção. Seja justo. Seja honesto com a palavra, com as situações, com as conversações, com tudo. Espera aí, vamos agir de justiça aqui. Mas não importa, pode ser quem for. Se você for justo, então você nunca vai ser abalado. E às vezes essa justiça tem que ser dentro da minha casa, até comigo mesmo. Ô irmão, eu errei, perdão, acabou. Nunca vou ser abalado. E Deus sempre vai lembrar de mim. Olha que maravilha. Vamos embora. Isaías 40, 29. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Raabe foi justa com os espias, e no dia em que o Senhor foi tomar a cidade de Jericó, não se esqueceu dela. Ela e a casa dela não foi destruída, amém ou não? Ela foi justa aos olhos. Humanamente era uma mulher que vivia no pecado. Ela se converte, ela acredita, ela crê em Deus. Olha aí. E o Senhor poupa a vida dela. Bora? Olha o que diz, ó. Olha o que o Senhor faz. Raabe estava cansada. A Bíblia mostra que ela estava cansada. Ela queria mudança. Olha aqui, ó.
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força nenhuma. Nós não estamos falando de viver a fé? A gente viu a fé de Raabe, amém? A gente viu que a fama de Deus traz terror ao inimigo. O inimigo sabe que não vai vencer Deus. Pombagira sabe que não vai vencer Deus, sabe. A única maneira, agora o homem ela vence. Se o homem não obedecer a Deus, então aí ela vence. O mesmo medo o espiritual tem também. Ele sabe. Por isso que quando Deus chega na vida de um homem, quando o homem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele já sabe que perdeu. Ele já sabe. Se a pessoa estiver sendo sincera, justa, honesta com Deus ali, ele já sabe que ele perdeu. Perdi mais um. Aceitou Jesus Cristo, está decidido a viver o Evangelho. É a mesma coisa ali. Ela fala: não, todo mundo aqui já sabe que Deus já deu essa cidade para vocês. Olha que coisa aí. Isso é muito forte, não é? Bora, vamos lá. Deuteronômio 21, por favor. Olha o poder do nosso Deus aí. Ó, a gente não está falando de usar a nossa fé. Irmão, não tem como vencer sem guerrear. Se você é um cristão, olha só, que está sendo morno, a Bíblia fala que o Senhor vomita. A gente tem que ser quente, né? Sim ou não? E o morno ainda é pior do que o frio. Tem que ser quente. Olha o que ele diz aqui. Então a gente acabou de ler que ele dá força a quem não tem vigor nenhum. Amém ou não? Olha aqui agora. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, ó, não tenham o quê? Medo. O que ele está dizendo? Quando você estiver diante de uma situação que é mais forte do que você, que é mais poderosa do que você, ele está dizendo para a gente não ter o quê? Medo. Mas às vezes a gente tem. A gente não vai mentir. Por isso que eu ensino aqui nas suas orações, fala: Senhor, me ensina a não ter medo, não ter dúvida. A gente não leu lá em Romanos capítulo 11, versículo 20, que o que quebra o homem é o que? A incredulidade, a falta de fé, a dúvida, é o que arrebenta o ser humano, é o que quebra o crente. Mas olha que tremendo isso aqui, ó. Então vamos lá, ó, está dizendo: não tenha medo. Não é para a gente ter medo, é para a gente agir a nossa fé. Vamos lá. Pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. O que a Bíblia garante? Que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Ó, glória! Até Jesus voltar, até acabar tudo, até levar a igreja, Ele sempre estará conosco. Olha que tremendo isso, gente. Aí a gente vem para a igreja assim, ó. Aí a nossa vida lá fora, a gente está assim: não, pastor, eu estou cansado porque eu trabalhei. É justo, né? Dorme, precisa descansar. Agora, espiritualmente, você tem que estar na fé. Essa é a verdade. Ou a gente vai entrar aqui, porque sabe, não é na nossa força, mas é no braço forte do Senhor. Amém ou não? Amém, igreja? O Senhor é quem está dizendo: ó, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês até a consumação dos séculos. Não é só hoje ou amanhã. Enquanto você estiver na presença de Deus, Ele vai estar com você. Enquanto você o temer, o respeitar, entende? Enquanto você desejar Deus na sua vida, Ele vai estar com você. Agora, o dia que você não quiser mais nada com Deus, então Ele não vai estar com você também. Eu tenho dito isso: Deus não é menino. Deus não é menino. Você tem que olhar para Deus com respeito. Deus é amor, Ele abençoa, Ele me ama, Ele quer o melhor para mim, mas Ele não é menino, não. O tamanho da sua obediência, olha aí, é o tamanho da sua fé, da fé que você tem em Deus. Entende? Você tem obedecido, vivido o que você aprende, ou você quer continuar do mesmo jeito? O Senhor está mentindo. Então, peraí, eu estou te ensinando, eu estou te mostrando, e você não vive. Não é porque você não, você vai: eu creio, mas você
Jesus falou isso, que filho de Deus é aquele que fazia a vontade do seu Pai. Então, se você não fizer a vontade de Deus, você não é filho dele coisa nenhuma. E a Bíblia que está falando. Porque não adianta eu também entrar na guerra achando que eu vou vencer só porque eu fui, sabe? Não, é vida com Deus, querido. Você estava indo bem. A boa notícia é que você pode recuperar. Você pode falar assim: não, a partir de hoje, quer saber? Eu vou servir esse Deus aí de todo o meu coração. E Deus te levanta, Deus te fortalece, Deus abre portas. Aqui nessa igreja você não vai ficar com a sua vida parada, a não ser que você seja um crente meia boca, um pé no mundo, um pé na igreja, sabe? Vem aqui e dá glória, vai lá fora, não lembra de Deus. Caso contrário, se você entregar o seu coração, então Ele vai fazer. Não tem como dar errado com Deus, não tem como dar errado com o Senhor Jesus Cristo, igreja. Não tem. Se a vida não está andando é porque não se entregou de verdade, não deseja a Deus de todo o coração. Eu não estou aqui, eu não estou chamando a atenção, estou ensinando para você. É tempo de viver a fé. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar, sabe, eu vou até abrir um parênteses aqui e ensinar um negócio para você. Quando você for conversar com alguém, não fala sua derrota não, fala coisa boa. Por que, pastor? O senhor quer isso? Não, a Bíblia é quem diz. Lembra aquela mulher que o filho tinha morrido? E pergunta: e aí, como é que está? Está tudo bem. Você acha que aquela passagem da Bíblia é porque Deus não tinha o que escrever e falou? Não. O coração dela estava assim, ó. O menino tinha morrido e ela disse: enquanto eu não chegar, se apressa aí, vamos alcançar o profeta lá, não é? É isso. Se a gente andar por vista, irmão, a gente vai ficar reclamando toda hora. Eu vou, você vai, todo mundo. Mas é pela fé. Aprenda, não está aqui, mas que rejeito. Vou rejeitar. Eu vou falar coisa da minha boca que não empresta, para de emprestar sua boca para o diabo. Você tem que emprestar sua boca é para Deus, é para o Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Comece a emprestar sua boca para o Espírito Santo. Quando vir o pensamento, rejeita aqui, porque vem mesmo. Porque o pensamento vem mesmo. Rejeita aqui, ó. Para de emprestar sua boca para o mal. Empresta sua boca para as coisas de Deus, para as coisas do Altíssimo. Quem está falando para a gente não ter medo, ó, é o próprio Deus. Por isso que aqui está dizendo, ó, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, sabe aquele exército grande, aquela situação que é muito mais forte que você, e é mesmo, só não é mais forte que o meu Deus. Não tem problema nenhum você falar: essa situação aqui é mais forte do que eu. O problema é você achar que essa situação é mais forte que o seu Deus. Aí a incredulidade, e a incredulidade quebra o homem. Eu sou dependente de Deus. Aprender a confiar no Senhor. Está na mão de Deus, está na mão do Altíssimo. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Um pouquinho para frente aí da sua vida. Um 19. Ô, glória! Acharam? Quem achou, diga amém. Olha o que diz, ó. Posso ler? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, igreja? Posso ouvir glória a Deus? Pelejarão contra ti. A guerra, a batalha, ela é constante. O inimigo em todo o tempo está querendo desviar você, tirar você da presença de Deus, trazer incredulidade, dúvida, medo. O Senhor está dizendo aqui, ó, se você permanecer firme, vão sim, vão pelejar contra você, mas não prevalecerão. Ele está dizendo assim: o inimigo ele vai lutar contra você, mas não vai te vencer, não vai conseguir te derrubar, se você estiver firme com Deus. Amém ou não? Olha aí, deixa elas, presta atenção em mim. Estão ouvindo isso? Por isso que você realmente quer vencer? Ou você é aquele aluno que vai para a escola? Lembra? A gente era adolescente, era assim, né? O
professor está ensinando, a gente não está nem para o pastel. Aí na hora da prova, ou você cola ou tira vermelha, ou então faz trabalho hoje, nem repete ano. Tem um monte de crente assim, vem para a igreja, não ouve a palavra, não exerce a fé. Para com isso. Você tem que falar a verdade. Não é que eu estou aqui, eu vou prestar atenção, eu vou buscar em todo o meu coração, eu vou guerrear e vou lutar. Quem está falando que pelejarão contra nós é a Bíblia. A luta vem, só que não vai te vencer. Eu falei um negócio aqui, né? Eu falei assim, olha, graças a Deus, eu buscando na minha memória aqui, a gente não perdeu nenhuma luta. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. E é verdade, irmão. A não ser quando depende da opinião do homem, né? Porque Deus não pode vir aonde você tem que dominar. Entende? Por quê? Não é que enfraquece a Deus, mas diante da situação ele fica enfraquecido. Porque eu não tenho que decidir. Porque se Deus não deixar eu decidir, ele está indo contra a palavra dele, contra o livre-arbítrio. É a única questão. Deus ele não enfraquece, mas ele fica esperando você tomar a sua decisão. O que você quer para a sua vida? Você quer continuar do jeito que você está? Amém. Então busca a tua salvação aí, e glória a Deus, que é o principal. Não, além de ser salvo, pastor, eu quero a minha vida abençoada, eu quero mudar meus móveis, eu quero comprar uma casa, porque Deus tem poder para dar também. Tudo com ordem e decência, sabe? Mas é isso. Sempre lembrando que o principal é a salvação. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma também. Tem gente que está feliz e vai fazer o quê? Tem gente que é assim. Ah, não, eu não tenho mais ambição nenhuma. Eu não tenho mais ambição nenhuma para, sabe? E você, só que o nosso ministério tem. Eu não posso ensinar uma outra palavra para você. Você tem que ser uma pessoa, olha aí, de Deus, uma pessoa bem sucedida. Porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Imagina o que Deus não quer dar para você nessa noite. Agora você tem que aprender a guerrear. Tem que aprender a usar a tua fé. Essa é a grande verdade. Muitos não estão aqui, sabe por quê? Porque a fé está em alta. Eu só estou mostrando para você, porque se a fé está em alta, se ele entende que ele não está perdendo tempo quando ele vem para a igreja, louvar, orar, então ele vem e fala, peraí, é o principal da minha vida. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Amém, irmãos? Olha aí, ó, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Quem está dizendo? Quem está declarando? O Senhor, amém ou não? E você pode aplaudir Deus por isso? Amém? É Ele que está declarando. Vão pelejar contra você, mas você não vai ser vencido. Isso tem que animar o seu coração. E sabe para quê? Para você não se sentir fraco. Meu Deus é forte. Digo, meu Deus é forte. Fala, meu Deus é forte. E é isso aí. E é isso. E se Deus quiser, eu vivo mais 200 anos. Se Ele não quiser, eu vivo um dia, 2 minutos. E é assim que é. Porque o meu Deus é forte. Olha quantas coisas a gente leu aqui. Josué 14, 11, por favor. Deixa eu ver se é isso. Aleluia. Acharam? Olha aqui, ó. Depois, olha aqui, na velhice, olha o que ele declara. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. E você, como é que está o seu vigor espiritual? Como é que está o seu vigor espiritual? Como é que você vem para a igreja? Se arrastando? Ah, pastor, é que meu serviço é pesado, é que assim, mas Deus não está abençoando você? Deus não é o número 1 da sua vida? Eu estou dizendo que eu reconheço. A gente mora num bairro afastado, é difícil, a condução é terrível, o trânsito é terrível, tudo isso a gente sabe que a gente está cansado. Mas olha aqui, ó.
Vamos pela Bíblia? Humanamente falando, tadinho, deixa descansar. Mas pela Bíblia não, aqui ó. Olha lá. Olha aí, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés viveu. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Desde o dia que você se converteu, você continua com o mesmo vigor espiritual? Não, né? Não vou mentir, né? Só que Deus está levantando, amém ou não? Deus quer levantar. A obra, você repara que a obra não para? Repara que a obra não para? Ela continua. Faça sol, faça chuva. Com todo problema, ela não para. Porque é obra de Deus. Quantas vezes você ouviu falar aqui? Se eu não quiser amanhã, o que Deus faz? A obra não para. Agora Deus quer contar com o máximo de pessoas possíveis. Mas ela não para. O Senhor está despertando você. Qual que é o seu vigor hoje? Pelo menos você está assim, poxa, de novo cheguei atrasado. Ou não, você está errado espiritualmente. Eu tenho que falar isso para você. Aí o dia que você vier falar para mim que eu não pago as suas contas, eu nunca mais falo. Mas enquanto você não falar isso para mim, eu vou dizer: Deus é maior. O que Deus tem para nós é maior, é muito maior. Ou você deixou de crer? Pastor, o meu vigor espiritual há uns anos, Deus quer renovar. A palavra está sendo dita aqui. Deus quer frutos. Assim como o Senhor tirou do Espírito, porção do Espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre 70 homens, Deus está derramando sobre pessoas aqui na igreja, amém ou não? Com qual intuito? De trazer vigor espiritual, de você voltar a vir para a igreja com alegria. Eu gosto de cantar na igreja, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de orar na igreja, eu gosto de levar minha família para a igreja. Isso tem que voltar para a sua vida. Isso tem que voltar para a sua vida. É um vigor que o texto está falando aí, ó. Um texto aleatório, mas é muito forte. 2 Crônicas 32, versículo 8. É o último versículo da noite. Se levanta. Não é só vir para a igreja. Você tem que falar a verdade. Eu vou buscar isso, pastor. Eu vou descansar a mente. Eu vou tirar do meu coração o que está trazendo peso. Eu quero vir para a igreja. Sabe como? Não quero olhar para ninguém, eu quero olhar para o Senhor, eu quero adorar a Deus, eu quero amar os meus irmãos. Será que é difícil para você isso? Será que é difícil você vir para a igreja, orar, cantar louvores, amar o seu irmão e voltar para a sua casa? Não é. Você consegue, não é? Diga assim: eu consigo. Fala: eu consigo. E consegue mesmo, se você quiser, porque Deus te ajuda. Vir para a igreja, ler a Bíblia, santificar, fazer a obra, amar o seu irmão, vir com alegria. Oh, que graças a Deus, estou indo com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos para a igreja. Um dia não vai ter mais. Olha o que diz aí, ó: com eles está somente o poder o quê? Humano. Você vai ver muita gente gritando, falando poder humano. Olha lá, com ele está somente o poder humano, mas conosco, quem está conosco? O Senhor. O Senhor está com quem? Com quem o respeita, quem o ama, né? Quem se esforça para viver a sua palavra, quem busca santificar. O Senhor está com esses que reconhecem os seus erros. Entende? Não é força humana. É conhecimento, é isso, é aquele dinheiro. Não é. É o Senhor. Se Deus está comigo, está com você, você vence em qualquer lugar. Olha aí, ó. É importante ter amigos, mas não é mais importante do que ter Deus na sua vida, irmão. Não é. Não é. É muito importante quando eu preciso, como na minha mãe, como na minha sogra, mas o mais importante é você ter o Senhor. Olha lá, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Quem está comigo? O Senhor, o meu Deus. Amém? Olha lá, para quê? Para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Oh glória. Então você não vai entrar em batalha sozinho, sabe? Não vai. A pessoa está vendo a minha luta aqui e não me ajuda, e não faz nada em meu favor. Não, Deus não é assim não, irmão. Ele está dizendo que vai aí.
travar as nossas batalhas. Ele não fica olhando, sabe? Deus não é omisso. Deus não é omisso. Sabe o que eu falei aqui semana passada? A gente não é órfão. Você entregou sua vida para Jesus? Nós temos um pai que cuida de nós. Se tocar no seu filho, como é que você fica? Você fica furioso, pode ser quem for. Tocou no meu filho, você vira um Superman. Nós temos um pai, a gente não é órfão. Olha aí que coisa. Posso ir? Vamos lá. O povo ganhou o quê? Confiança com o que disse, né? Ezequias, rei de Judá. Ouça isso aqui, irmão. Com ele está somente o braço de carne, né? Algumas traduções estão dizendo isso, humano, mas conosco está o Senhor. É isso que importa. Eu tenho, pode tirar, por favor. Presta atenção para mim finalizar. Tem muitas pessoas que, se eu precisar, eu vou ligar aqui agora, que tem da igreja também, e eu falo, eu estou precisando disso. Muitas pessoas vão me socorrer, vão vir até minha casa, vão me ajudar. E eu sou muito grato por isso. Por isso que a gente tem que fazer amigos, não é? É bom você conhecer todo mundo. Tem gente que você não vai andar, mas é bom conhecer todo mundo. Eu ensino isso dentro da minha casa. Conhecer todo mundo, mas não ande com todo mundo. Ande com quem é de Deus, com quem é honesto, com quem é sincero. Não é verdade? Se eu pegar meu celular aqui e comer, estou precisando disso, um monte de gente vai vir aqui me ajudar. Torna a dizer, e sou grato por isso, e é assim que tem que ser. Mas nada se compara a você ter o Senhor com você, ter Deus na sua vida. Você está precisando aqui, você nem precisa pedir. Deus já manda, sabe, a provisão, Deus já manda o socorro, pode tirar. Deus já manda. Só que a gente precisa agir o quê? A nossa fé. Você precisa colocar a tua fé em prática. Lembra que eu dei um exemplo aqui? Vou finalizar agora. Lembra que eu citei? Eu falei assim, ó, eu orei pelo meu pé de jabuticaba e ele começou a andar jabuticaba monstro. Eu brinquei, mas não é brincadeira não. E mandei os vídeos nos grupos. Falei, dentro do vazio assim, eu vi a mão de Deus ali. Eu usei a minha fé. Tudo bem, para alguns é loucura, mas para mim não foi. Sabe, não estava dando, peraí, claro, eu olho, eu coloquei a dúvida, mas eu falei assim, coloca a tua mão aqui, tem que dar, e melhor do que dar um fruto, é você desfrutar daquilo que Deus está te dando. Amém ou não? Usa a tua fé, igreja. Se coloca de pé, por favor. Faz a sua oração em cima daquilo que Deus falou contigo hoje. Nós temos aqui no nosso ministério a visão de conquista. Aqui a gente não é um povo que, sabe, acomodado com a miséria, com o vício, com a doença. Vai orando aí. Aqui a gente não está acomodado. Sabe quando o diabo ele mora dentro da cada pessoa, ele tem judiado, ele tem escravizado. Nós não somos um povo aqui acomodado com a escravidão do inimigo, não. A gente não é acomodado. Então abre a sua boca aí e faz a sua oração agora. Usa a sua fé. A sua fé tem poder de alcançar o teu marido, a tua esposa. A tua fé tem poder de mudar a cidade de Tiradentes, o nosso bairro. Tem poder de mudar o mundo. Um homem orou e o sol parou. Mas você precisa agir a sua fé. É o seu momento agora. Fala com o seu Criador aí agora. Fala com o seu Criador aí agora. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é grande. Ele é grande. Ele tem coisas grandes para nós, queridos. Não tem como ficar de fora. Não tem como ficar de fora da guerra, da luta espiritual. Tome a sua posição aí. O Senhor está dizendo, olha, eles podem vir com cavalos, com um grande exército, mas eu sou contigo.